Eu considero que a gente conversou coisas fundamentais, de um pouco disso que eu estava falando aqui, gente. Presta atenção, a tua mentalidade, aquilo que você tem como mentalidade, vai construir e vai direcionar a tua vida. É o que está escrito em Provérbios. Estava até conversando com o Sheldon ontem, ele falou: pô Luiz, esse verso que você usa aí domingo, na versão da NTLH, na Almeida parece que não tem nada a ver. Olha só, Provérbios 4, 23, NTLH. Tenha cuidado com o que você, pois a sua vida é dirigida pelos seus. Então, gente, se a gente for falar de volante, é como se a tua vida fosse um carro e quem está na direção é a tua mente. A maneira que você pensa é a maneira que você vai viver. Por quê, pastor? Por quê? É no campo da mente que a gente toma decisão e faz escolha. E são escolhas e decisões que constroem a nossa vida. Então, para que eu tome uma decisão, para que eu faça uma escolha, eu preciso ter... O que é uma decisão? Resultado de diversas considerações que foram feitas. Sim ou não? Então, eu considero várias coisas, eu tomo uma decisão. Por exemplo, um dia, eu tomei a decisão de entregar a minha vida a Cristo. Eu, Luiz Fernando. Isso aconteceu no ano de 2005. Então, essa decisão foi fruto de eu considerar que a maneira que eu estava vivendo não estava legal. Os resultados que eu estava colhendo na minha vida não estavam bons. Eu não estava construído família, eu não estava construído financeiramente, eu não estava construído profissionalmente. Eu olhava para a minha vida e eu via uma devastação em todas as áreas. O meu salário batia no dia 2, no dia 10 eu já estava no negativo da conta, pegando dinheiro emprestado com o banco, cheque especial. Tinha um relacionamento que a minha namorada na época não confiava em mim, porque eu também não era digno de confiança. Então eu não estava construindo nada de bom. Então um dia eu entrei na igreja e eu ouvi o evangelho, eu ouvi que havia esperança para mim, e eu decidi, com base na consideração de uma informação que eu recebi, eu decidi me entregar. Quem está entendendo? Então decisões e escolhas são assim, resultado de consideração. E é na consideração, é na mente que a gente considera. É na mente que a gente avalia. É na mente que a gente medita. Então a mente, ela é o carro-chefe da vida. E na versão de Almeida, esse texto aqui está assim, ó: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Está dizendo a mesma coisa. Guarda o coração no sentido de pensamentos. Quando a Bíblia usa a palavra coração, não é órgão não. A Bíblia está querendo chamar do âmago. Assim como o motor do carro, a gente diz que é o coração do carro, é o motor. Então o interior do homem é o seu coração. O interior do homem é o seu coração. Porque esse corpo vai para o pó. O mais importante é o que está dentro. Diga amém. Então, quando a Bíblia diz guarda o teu coração, guarda o teu interior, que envolve pensamentos, sentimentos, desejos. Guarda isso, porque é daí que vai sair as fontes da vida. Ou seja, é daí que você vai fazer escolhas, tomar decisões. Então tome cuidado. É a mesma coisa, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. É só uma versão mais fácil de você entender. Amém? Então a gente vem conversando largamente sobre esse assunto. Já falamos muita coisa, tá? Eu vou passar aqui algumas frases que nós já falamos. A maneira que eu vivo é consequência da maneira que eu penso. São pensamentos que desencadeiam as ações. Pastor, quando eu vi já estava fazendo. Mentira. Mentira. Não é bem assim. Você vinha considerando coisas. Volta e meia esse pensamento vinha. Você considerou. De repente, você não percebeu, mas a tua mente funcionou. Para desencadear uma ação, tem que ser gerado um pensamento primeiro. E se eu não aprendo a gerenciar pensamento,
O que é gerenciar pensamento? É escolher. Eu não posso, presta atenção, olha para mim, não se distraia. Eu não posso controlar os pensamentos que vêm na minha mente. Pode vir todo tipo de pensamento. Mas eu tenho o poder de dizer quem fica e quem sai. Isso é gerenciar. É escolher os pensamentos que serão alimentados e os pensamentos que serão descartados. Se eu não descarto um pensamento errado, daqui a pouco eu estou colocando ele em prática. Hoje eu penso, amanhã eu penso, depois eu penso, daqui a pouco estou praticando. Então, a mente ela é líder. Ela vai à frente. Nossas ações são resultado direto dos nossos pensamentos. Uma mente saudável é a chave para uma vida saudável. Você não vai ter eu sempre falo isso, né? Você não vai ter uma vida positiva, animada, se você tiver uma mente depressiva e negativa. Se você ter uma mente depressiva e negativa, esse reflexo a gente vai ver no teu corpo. Você já vai andar assim, ó, semblante caído. Por quê? Fruto de um interior. A Bíblia não diz que um coração alegre... Então, aquilo que eu expresso do lado de fora é aquilo que está em alta no lado de dentro. Por isso eu preciso cuidar. Fui chamado, eu e você como novas criaturas, fomos chamados para interferir nos nossos pensamentos. Não podemos deixar a nossa mente ir para onde ela quiser. Porque para onde ela for, eu vou acabar indo atrás. Tem muitos ensinamentos bíblicos sobre isso. Uma vez que vocês ressuscitaram com Cristo, Colossenses 3, pensai nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tem como eu experimentar boa, agradável e perfeita vontade de Deus sem renovar minha mente. Não tem verdadeira transformação sem renovação da mente. Efésios capítulo 4, versos 22, 23 e 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, com que se corrompe por desejos enganosos, serem renovados no modo de pensar e revestirem-se do novo homem que se renova, para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. A renovação do meu comportamento passa pela renovação do meu pensamento. Josué, não deixe de falar os livros dessa lei, medita nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer o que nele está escrito, e os teus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Amém, queridos? Sem renovação da mente não tem verdadeira transformação. Renovar a mente, eu estou só relembrando, tudo isso eu já falei. Renovar a mente é substituir antigos padrões de pensamento. Não vos conformeis, não vos amoldeis ao padrão desse mundo. O mundo tem um padrão de pensar. Eu também tinha um padrão. Eu ajo assim porque eu acho que isso aqui é certo. É um padrão. Eu faço isso porque eu acho que isso aqui é errado. É um padrão. Então, renovar a mente é substituir antigos padrões pelo padrão do pensamento de Deus, que é a sua palavra. Então, agora não tem mais o que eu acho, o que eu penso. Agora tem o que a palavra diz. Eu fico com o pensamento de Deus. O que é a Bíblia? A Bíblia não é um livro. A Bíblia é o que Deus pensa a respeito de todos os assuntos. A Bíblia é o pensamento de Deus. Se eu abraço o pensamento de Deus como mentalidade, eu vou agir como Ele quer. Quem está entendendo? A renovação da mente só é possível mediante uma decisão de nos envolvermos cada vez mais com a palavra e com o Espírito Santo. A gente falou da palavra e do Espírito durante 2 semanas, né? E a gente falou que o Espírito Santo, ele é aquele que revela a palavra. Não tem como você tentar se mover com a Bíblia sem a pessoa do Espírito Santo, vai ser só letra. E a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito gera vida, vivifica.
Então, na medida que você estuda a palavra, você precisa manter também a comunhão viva com o Espírito Santo, para que ele ative essa palavra na força dele, para que ele revele, E a gente falou muito sobre revelação aqui, amém? É o Espírito Santo que transforma a informação em revelação. À medida que você se relaciona com ele, ele pega a informação e transforma em revelação. Me movo por uma revelação. Amém, queridos? E hoje, para fechar essa série, eu vou falar sobre isso aqui, ó. Cuidado para não rejeitar a verdade. E não tinha um tema, de repente, melhor para a gente fechar essa série. Porque é isso mesmo. A renovação da mente é importante, a leitura da palavra é importante, amanhã é importante, na revelação do Espírito Santo, ele te revela, ele te comunica coisas, mas no final das contas, eu vou decidir se eu coloco em prática ou se eu rejeito. Final das contas é isso. Rejeitar a verdade, eu vou ler aqui um texto com você, não é bem assim dizer, eu não quero ouvir isso não é isso. Rejeitar a verdade não é tapar o ouvido, não é isso. Quando eu digo de rejeitar a verdade, eu estou falando da gente que está ouvindo a verdade constantemente, mas na hora de praticar, a gente não pratica a verdade. E isso não gera renovação. A palavra de Deus, ela fixa em você à medida que você pratica, e não que você ouve. Vou repetir. A palavra de Deus, ela vai sendo fixada em você, em quem você é, à medida que você coloca em prática, e não à medida que você ouve. À medida que você ouve, é gerado fé, para você praticar. A fé vem pelo ouvir, e a transformação vem pela prática. Então tem que tomar muito cuidado para eu não estar rejeitando, desprezando. Acabo fazendo uma troca. Eu estou ouvindo a verdade, eu já sei o que é certo, mas na hora da prática eu faço uma troca. Eu deixo a verdade de lado para continuar vivendo do meu jeito. Aí é um lugar perigoso. Quem está entendendo? Está entendendo mesmo? Vamos ler a palavra? Então beleza, vamos nessa. Romanos capítulo 1, a partir do verso 18. Eu vou ler tudo e depois eu vou fazer algumas considerações. Só pela leitura você já vai entender muita coisa. Se tiver alguma palavra ali difícil, porque eu botei na versão de Almeida, eu vou te explicar. A ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela... Então olha aqui para mim, essa palavra no original deter é a mesma coisa que rejeitar. Então Deus está falando o seguinte, sabe com... Então a Bíblia está dizendo, o apóstolo Paulo está declarando o seguinte, sabe com quem Deus fica irado? Com pessoas que detêm a verdade pela injustiça. Não são pessoas que não conhecem a verdade, são pessoas que detêm a verdade, suprimem a verdade, rejeitam a verdade pela injustiça, para praticar a injustiça. Percebe? A ira de Deus não se revela contra pessoas. Senão estaria escrito, a ira de Deus se revela do céu contra todo ímpio. Não está escrito que a ira de Deus se revela contra os ímpios. A ira de Deus se revela contra a impiedade. Está falando de prática. Então Deus ama o ser humano, mas odeia suas práticas pecaminosas. A gente tem que separar bem isso. Deus ama o ser humano, mas a ira dele se revela contra suas práticas pecaminosas. E isso não altera o amor dele. Mas Deus é quem Ele é a verdade. E para andar com Ele é a verdade, gente. Não tem meia verdade. Ele é a verdade, só existe uma, a verdade. Rejeitam a verdade pela injustiça. A ira de Deus se revela, perversão, impiedade e perversão. Olha o verso 24.
Por isso, claro, porque eles rejeitaram, Deus entregou tais homens a quê? A imundícia. Pelas concupiscências. Sabe o que significa a palavra concupiscências? É a mesma coisa que desejos. Pelas concupiscências do seu próprio coração, ou seja, pensamentos. O que eu botei entre parênteses ali não está na Bíblia não, só para você entender melhor, tá? Porque é isso mesmo, coração, lembra que eu falei coração, mente, interior? Pensamento. Então Deus entrega tais homens, mas por que Deus está entregando esses homens? Olha para mim, por quê? Porque primeiro eles rejeitaram, eles detiveram, lembra? Eles detêm, por isso Deus os entregou. Por quê? Porque quando eu decido rejeitar a verdade, eu já me abro para todo tipo de engano. Só por eu estar rejeitando o que é verdadeiro, para praticar o que é verdadeiro, eu já estou aberto para praticar o que é enganoso. Deus entregou. Verso 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em... Eles fazem uma troca. Mudar ali é trocar. Eu faço uma troca. Eu troco a verdade pela mentira. Pastor, que doideira é essa? Quem é que vai trocar uma verdade pela mentira? Nós trocamos quando nós somos enganados por nós mesmos. É aquilo que eu estava falando aqui no começo. Às vezes, a verdade vai me pedir um certo sacrifício que eu não estou disposto a fazer. Vou repetir. Que bom que você está bem acordado essa manhã. A verdade, a palavra de Deus, o Evangelho, ele vai me pedir um certo sacrifício que muitas vezes eu não estou disposto a fazer. E aí eu abraço a mentira e abro mão da verdade, porque a mentira não me pede nada. A mentira aprova tudo que eu faço, mas a consequência dela é terrível lá na frente. Por isso que o Evangelho, ele é e sempre será o Evangelho do negue-se a si mesmo. Deus, ele te ama muito, mas ele te ama mais ainda para não deixar você do mesmo jeito que você veio. O amor que transforma, que muda a vida. Então não tem como, eu estou ouvindo a verdade constantemente, mas eu faço essa troca na prática, na hora de eu viver. Gente, escuta o que eu estou falando, você ouve a palavra, você está aqui há anos, a gente passou um ano maravilhoso, um ano de 2024 de edificação, a palavra sendo pregada em diversas áreas, falamos sobre vários temas, sim ou não? E o quanto disso a gente tem praticado? Na hora da vida, na hora de viver, eu estou falando na hora de viver o dia a dia, o quanto eu tenho colocado em prática do que eu tenho ouvido. Porque se eu ouço, mas eu não pratico na prática, eu estou rejeitando. Alguém está me entendendo? Eles mudam a verdade de Deus, fazem uma troca pela mentira, porque o Evangelho, às vezes vai pedir assim, Laiane, você quer andar comigo? Beleza, então larga isso aqui, que isso não é paz para você. Aí a Laiane já está pronta, agora ela vai tomar uma decisão, se ela continua segundo os desejos dela, os pensamentos dela, para viver a vida que ela quiser, ou se ela abre mão para servir a Deus. Eu sempre vou estar, tem coisa, gente, que não é mais para nós, diga amém. Não combina com santidade. Não tinha assunto melhor para terminar essa série. E para terminar esse ano. Para você começar um 2025 novo em folha, cara. Disposto a fazer a vontade de Deus e disposto a abrir mão do que tiver que abrir para servir a Deus, cara. Nada, escuta o que eu vou te dizer, cara. Nada do que você decidir abandonar para seguir a Jesus vai te fazer falta, porque Ele vai ser o teu tudo, Ele vai cuidar de você. Verso 26, por causa disso, olha como é que está, por causa de quê? Vamos ler o 25 de novo.
Eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Então, por causa disso, porque eles mudaram a verdade de Deus em mentira, Deus os entregou às paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Olha que nível. E ele vai continuar. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem. Mas por que isso aqui acontece? Porque eu já sei o que é verdadeiro, mas eu não estou disposto a abrir mão de uma prática que é prazerosa e que é agradável à minha carne. Eu troco a verdade pela mentira, Deus ele me entrega. E uma das piores coisas que pode acontecer com o ser humano é Deus entregar o ser humano a si mesmo. Por que Deus entrega o ser humano a si mesmo? Porque ele já vem falando. O ser humano vai rejeitando. Canso de ouvir, mas não coloco em prática. Canso de falar, mas não coloco em prática. Então sempre é um culto maravilhoso, essa palavra me confrontou, mas eu sei que eu tenho que mudar isso, porque na hora que o pastor estava pregando, o Espírito Santo falou no meu coração que eu tinha que fazer, a atitude que eu tinha que mudar, o comportamento que eu tinha que mudar, mas amanhã passou, o culto acabou, eu fui para minha casa, daqui a pouco vou almoçar com a família, tarde de domingo maravilhosa, segunda-feira, eu acordei, aquela palavra já saiu, eu já não estou tão disposto a praticar assim. Rejeitei. E aí entra ano, sai ano. Quanto tempo a gente está em comportamentos que já deveria ter abandonado? Estou falando de mim e de você, porque eu não sou melhor do que você. Espírito Santo, ele fala contigo, cara. A pessoa entregou a vida a Jesus. Eu falo isso aqui na igreja brincando. A pessoa entregou a vida a Jesus não significa que ela nunca mais vai pecar, mas significa que ela nunca mais vai pecar em paz. O Espírito Santo fala contigo agora. Por que antes você fazia, não tinha problema nenhum? Agora quando você faz, aquele negócio fica... Porque você não vai mais pecar em paz, porque o Espírito Santo habita em você. E ele vai te mostrar que está errado, e ele está já... E isso que está te incomodando, ele já está te pedindo, conserta isso, para de agir assim, não faz isso. É o que a gente ouve das pessoas. Toda pessoa que vem conversar comigo, cara, eu faço enquete. Eu sou um pastor que eu faço enquete. Eu gosto de fazer enquete que eu estou aprendendo. Então toda pessoa que vem conversar comigo, ou teve um problema, não é só aqui da igreja não, eu converso com várias pessoas. Só caiu em pecado, caiu. Pergunta que eu faço. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O Espírito Santo não te avisou, não? Lembra aí. A pessoa, pastor, avisou. Mas eu não dei ouvido, continuei. Eu sabia, ele sempre avisa. Ele sempre avisa. O Espírito Santo sempre avisa. Porque ele não quer que a gente erre, gente. Ele está sempre falando, mas será que eu estou ouvindo? Vamos continuar, verso 28. E por haverem, olha aí o motivo disso tudo. Por haverem o quê? Desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. É o que eu te falei, quando eu rejeito o conhecimento, quando eu desprezo o conhecimento, eu sou entregue a uma... O que é uma disposição mental? É uma inclinação natural para fazer tudo de errado. Está vendo como é que tudo é na mente? Antes dele falar que ele praticou coisa inconveniente, ele fala que a disposição mental era reprovável, porque tudo flui da mente. É de lá.
a prática, como é que eu posso ler esse versículo de trás para frente? Vou ler esse versículo de trás para frente contigo. A prática de coisas inconvenientes vem de uma disposição mental reprovável. Nada do nada. Do nada eu fiz uma besteira. Não, cara, tua mente já estava inclinada. Você sofreu a influência, em algum momento você foi influenciado, em algum momento tua mente trocou, você que fazia tudo certo, aprendeu tudo certo, começou a andar com quem não devia, começou a ouvir quem não devia, começou a ouvir umas histórias, foi influenciado, aquilo te atraiu, aí você começou a dar mais ouvido, começou a buscar, daqui a pouco você estava praticando. É assim, tudo começa na mente, quem está entendendo? Praticar coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Olha aí o espírito de rebeldia que a gente está vivendo nesse tempo. Ninguém quer obedecer aos pais. Insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Tudo isso vem de uma disposição mental reprovável de alguém que desprezou a verdade. Tudo isso. E olha como é que ele fecha o capítulo 1, Paulo. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus. Olha aí, gente, vê se é gente ignorante. Não, vê se ele está falando de gente que é ignorante. Conhecendo eles a sentença de Deus. Qual é a sentença? De que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente continuam fazendo, mas também aprova quem está fazendo. Porque a verdade que eu tenho ouvido, a verdade que eu tenho lido, ela não está tomando conta de mim, porque eu não estou colocando em prática, eu estou só ouvindo. Entra por aqui, sai por aqui. Foi mais um culto bom, um culto legal. Deus Ele sempre vai nos confrontar para nos levar para a zona da prática, para se manifestar na nossa vida, gente. Então agora eu quero fazer algumas considerações nesse texto. O texto não, eu já falei muita coisa aqui no meio, mas como eu anotei aqui, eu vou dar uma lida. O texto não está falando de pessoas ignorantes. O texto está falando de pessoas que rejeitam a verdade, rejeitam, desprezam o conhecimento de Deus. Eu só posso desprezar e rejeitar alguma coisa que eu tenho. Então não é gente ignorante. Não são pessoas ignorantes, que não tiveram acesso. Porque se eles não tivessem tido acesso, não poderia rejeitar. São pessoas que tiveram acesso. Quem está entendendo? Por 3 vezes no texto, 3 vezes aparece o aspecto de rejeitar, desprezar ou trocar a verdade pela mentira. 3 vezes aparece. Rejeitaram, desprezaram e trocaram. Por 3 vezes, olha que coisa séria. Eu e você temos que nos perguntar, cara, se em tudo que eu tenho ouvido, no conhecimento da palavra, se eu tenho rejeitado. Eu só vou saber olhando para a minha prática. Fica claro também, é tudo que eu anotei aqui, fica claro também que essa rejeição, pelo que a gente leu, se manifesta no campo da prática. Sim ou não? Os entregou para praticar. Então a manifestação da rejeição é na prática de vida. Não é bem me rejeitar ouvir, Anabel. Eu ouço, até gosto, até acho bonito. O pastor prega bem, mas na hora de praticar eu esqueço tudo. É no campo da prática que a verdadeira rejeição se manifesta. Você não tem noção, gente, o que a prática é que importa.
E muitos me dirão naquele dia: em teu nome expulsamos demônio, falamos novas línguas, em teu nome curamos enfermos, fizemos muitos milagres e maravilhas. Então eu vos direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que o quê? Praticais a iniquidade. É a prática que define. Então, eu posso até estar na igreja ouvindo, legal, mas o que eu estou praticando? São pessoas que estão sempre ouvindo, mas nunca colocam em prática o que ouvem. Ou seja, ouvem a verdade, mas na prática vivem de outra maneira. Você não tem noção. Graças a Deus que eu sou o seu pastor e estou falando essa mensagem aqui bem clara, porque Deus não cobrará de mim, porque eu não sei as tuas práticas, eu não ando contigo, eu estou cuidando de mim, daqueles que eu posso, mas você sabe, e Deus também sabe, porque é o que vai definir, queridos. São pessoas que acabam, presta atenção, essa frase aqui é maravilhosa que o Espírito Santo me deu, são pessoas que acabam seguindo a tendência natural do ser humano de considerar seus próprios pensamentos seguros o suficiente para conduzir a sua própria vida. O ser humano tem uma tendência natural de achar que os seus pensamentos são suficientemente seguros para conduzir sua vida. Eu sei o que eu estou fazendo. Não, isso aí eu já conheço. Não, minha vida é assim mesmo. Eu acho que isso aqui... Está tranquilo, chá comigo. Pastor Hélio fala que esse chá você não pode tomar. Não toma esse chá, cara. Não chá contigo não, chá com Deus. Eu não posso, gente, subir numa plataforma de autogoverno e autocontrole. Eu não posso achar que eu sou suficientemente sábio para conduzir minha vida. Eu não posso achar que meus pensamentos são a verdade, que o que eu acho é mais forte que a palavra. Porque às vezes a gente vai conversar com as pessoas, cara, mas a palavra diz isso. Não, mas eu não acho. Cara, você vai ficar com o que você acha? O que você acha não tem poder, mas o que a palavra de Deus diz tem poder para produzir. Assim, o Espírito Santo vai só levantando textos. Isaías 55, assim é a minha palavra, quando eu falo, ela não volta para mim vazia, antes ela vai produzir o resultado para o qual eu a determinei. A palavra de Deus produz um resultado, o teu pensamento não produz nada. O que você pensa, o que você acha que é certo, isso aí não está produzindo nada para você. Agora, essa aqui vai produzir um resultado. Fica com a palavra. Fica com a palavra. Rejeitamos a verdade, eu já falei isso aqui. Rejeitamos a verdade porque ela exige de nós um certo sacrifício. E não é um sacrifício, meu Deus, mas é um sacrifício na carne, gente. Abrir mão de prazeres. Prazeres que são só momentâneos, mas te destroem. Quando Deus pede para você abrir mão de um prazer, não é porque Ele não quer ver você ter prazer. É porque o prazer que você está querendo ter acesso é um prazer carnal. E a carne não produz nada de bom. Você vai ter um prazer ali de um tempo, num período, coisa rápida, instantâneo, mas depois a conta vai chegar. E quando a conta chegar, eu te garanto, você não está disposto a pagar essa conta não. Porque você leu ali, não somente os que fazem, mas eles sabem a sentença de Deus, são dignos de morte, mas continuam fazendo. Gente, tu leu o verso 32? Eles já sabem que o que estão fazendo vai dar ruim. Já sabe que o que está fazendo vai dar ruim, mas continua fazendo. E se junta com mais gente que está fazendo para fazer mais. Que doideira é essa que eu estou indo para o precipício e vou mais rápido, vou correndo? Isso é a natureza humana caída, gente. Destrói a si mesmo.
Ele vai pedir um sacrifício, uma humilhação que eu não estou disposto a fazer. Aí eu troco, Gabriel, eu troco por isso. Eu troco porque a palavra de Deus vai me pedir um sacrifício. Na verdade, fazemos essa troca da verdade pela mentira, ou fazemos essa troca da verdade pelo meu próprio pensamento, porque o pensamento humano me traz um prazer momentâneo, do qual eu não quero abrir mão. Quantas pessoas falam para mim, eu não entreguei minha vida a Jesus ainda, porque eu ainda não estou pronto, não, cara, você não entregou porque você ainda não decidiu largar o que você já sabe que tem que largar. A verdade é essa. Vai ter coisas que vai ter que largar mesmo. O pensamento humano me traz um prazer que eu não quero abrir mão, por mais, olha só, isso aqui eu botei até em negrito, para não esquecer. Eu não quero abrir mão de um prazer humano agora, por mais que eu saiba que ali na frente ele vai me dar um prejuízo. Eu sei que vai me dar um prejuízo, mas está gostoso. Então, com base em tudo isso que a gente leu e eu falei, eu quero botar essa frase aqui para você. Precisamos ter muito cuidado com aquilo que já sabemos que é errado, mas continuamos praticando. Esse é o lugar mais perigoso para o cristão estar. Já sabe que é errado, mas está lá. Isso aí é o campo. Quando eu entro nesse campo aqui, eu entro no campo de morte. O pastor Paulo Canuto, ele fala isso, e na vida do cristão, existem 3 campos: o campo da tolerância, tem outro campo lá que eu me esqueci, e tem um campo de morte. O outro campo, segundo, está no livro dele, mas eu li no livro dele, mas agora eu me esqueci qual é o outro campo. É tolerância, é de morte, e tem um no meio. Espírito Santo, me ajuda aí, lembrar. Campo da tolerância, campo de morte, tem um no meio, não estou lembrando agora, mas só para você entender mais ou menos. Campo da tolerância é esse campo aqui, ó. Eu vou lá, cometo um erro, volto, me arrependo. É Pedro. Campo de tolerância é Pedro. Sempre fazendo besteira, Jesus, Pedro, Satanás pediu para você andar contigo, orei por você, voltava Pedro. Tu não vai lavar meu pé, lava o corpo todo. Pedro estava sempre nesse campo de tolerância. Cometer erros e tal, voltar a se arrepender. Esse é o campo que todos nós temos que estar. Campo da tolerância. Aí tem um outro campo que ele fala, agora eu me esqueci, depois eu vou trazer para vocês, e tem o campo da morte. O campo da morte é o campo que Judas entrou. Satanás, a Bíblia diz que domou o coração dele, porque ele já... Mas por que Satanás tomou o coração de Judas? Por favor, alguém pode me responder? Porque a Bíblia diz que quando ele foi entregar Jesus, Satanás entrou nele. Engraçado, não estribuchou, não botou a mão para trás, mas entrou. Demônio que se manifesta é demônio vagabundo, irmão. Os demônios mais brabos, eles entram, não faz estardalhaço não, porque eles estão fazendo uma obra ali dentro. Entrou, está lá escrito, Satanás entrou no coração dele. Agora, por que entrou? Não pode entrar, aquele que é de Deus, não pode entrar. Por que entrou? Por que entrou? Porque está escrito, só João registra isso. Só João registra que naquela passagem, onde aquela mulher quebra o vidro de perfume nos pés de Jesus, e aí alguém fala assim, ó, que desperdício, quebrar esse perfume caríssimo para lavar o pé de Jesus, isso aqui poderia ser vendido e ser dado aos pobres. Quem falou isso? Só João registra que Judas falou isso. Só no Evangelho de João está. E aí João faz um comentário maravilhoso. João comenta assim, ó, ele não falou isso porque estava preocupado com os pobres. Ele falou isso porque era ladrão e constantemente vinha metendo a mão na bolsa. Então, por que Satanás entrou?
porque ele vinha numa prática sem se arrepender, numa prática sem se arrepender, numa prática sem se arrepender, até que ele foi tomado pela malignidade e entregou o Salvador. Práticas sem arrependimento, práticas pecaminosas todos nós temos, erramos, mas é por isso que eu tenho que me arrepender todo dia, porque senão eu entro no campo de morte. Qual é o campo de morte? É o campo que eu estou numa prática, aquilo já não me acusa mais, aquilo já não me condena mais, eu estou tranquilo, eu até gosto, já sei que tenho problema com mulher, já tive problema no passado, mas eu adoro receber um elogio de mulher, aquilo me faz bem, eu estou ali no meio, que coisa gostosa, eu estou numa prática que eu já deveria ter saído. Eu estou num campo que eu tenho que, isso não é para esse lugar, não é para você, hein? Sai fora disso. Já roubei, já fiz e tal, então agora eu vou trabalhar, porque Jesus regenera, é mesmo? Eu particularmente, vou falar do Luiz Fernando, gosto de falar de mim. Eu já tive muito problema com bebida, então não boto bebida na minha boca, ponto final. É pecado tomar uma cervejinha, pastor? Não é pecado, para mim é. Para mim, Luiz Fernando, não me meto na vida de ninguém. Eu não boto na minha boca, porque eu sei o que aquilo já causou na minha vida. Não é para mim. Quem tiver maturidade, souber tomar um vinho, fica à vontade, cara. Não condeno ninguém, não estou aqui para te julgar. Eu não faço. Então você tem que aprender a identificar a tua área de fraqueza para você não dar brecha. Identifique a sua área de fraqueza para você não dar brecha. Isso é um perigo muito grande, gente. Tu está caladinho, eu sei que tu está caladinho. Sabe por que você está muito calado hoje? Porque o inferno está sendo desmascarado aqui. Por isso você está caladinho. Assim, porque essa palavra está aí te apertando. Eu sei, me aperta também. É normal, ser apertado pela palavra é normal e é bom. Comece a ficar preocupado quando Deus não te apertar mais. Aí Ele já te entregou. Se Ele está te apertando essa manhã, é porque Ele te ama. Eu tenho que tomar cuidado, porque nesse campo de eu viver segundo o meu próprio pensamento, eu apresento para Deus uma base de justificativas que, não, Senhor, eu faço isso por causa disso e disso. Sempre vai ter uma gama de justificativas, que isso vai sendo construído pelo próprio diabo. Eu botei aqui, acaba que eu apresento para Deus, ou até para mim mesmo, uma série de questões que justificam a minha prática, ou justificam o fato de eu não colocar a palavra em prática. Por exemplo, Deus fala assim, perdoa. Não, Senhor, não vou porque não foi eu que errei. Começou as justificativas. Não vou porque quem tem que falar comigo é Ele. Começou a justificativa. Para não praticar o que Deus pediu. Quem está entendendo? A área de dízimo e oferta é a mesma coisa. Não, esse mês não vai dar, Senhor, porque esse mês está apertado. Esse mês eu tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo. Então já começou a plataforma de justificativa e eu estou apresentando para Deus. Eu não perdoo a Laiane porque ela fez isso e isso e isso comigo. Então eu não acho que eu tenho que perdoar ela, porque ela fez isso e isso comigo. Aí Deus olha para mim e fala assim, ô Luiz Fernando, você quer que eu te mostre os motivos que eu tenho para não te perdoar? Não, porque você está me dizendo que você não vai perdoar a Monique por causa disso e daquilo, e eu te perdoei, e aí? O inferno não deixará faltar justificativas para não colocar em prática o que eu já sei que tem que fazer. Lugar perigoso, já sei que tem que fazer e não faço. Já sei que não posso fazer e não faço. Porque muitas vezes, Deus, quando Ele fala com a gente, Ele não fala dizendo o que tem que fazer, mas Ele já fala dizendo que não pode. Ou Ele não fala dando a direção para onde você vai, mas Ele já falou de onde você tem que sair. Ele ainda não falou para onde você tem que ir, Guilherme, mas já falou de onde você tem que sair. Foi assim com Abraão. Abraão, não sei para onde tu vai ainda não. Não sei não, né? Que Deus sabia. Mas eu ainda não vou te falar para onde é. Vai uma terra que eu te mostrarei. Mas faz o seguinte, sai da tua casa, sai da tua parentela, sai do meio dessa gente. Sai. Deus já falou com gente aqui de lugares que tem que sair. Tem que sair.
Não vai dar. O inferno nunca deixará que falte. E à medida que eu olho para essas justificativas, Beto, eu vou olhando para elas e aquilo vai me convencendo, sabe, Amanda? Eu vou sendo convencido, realmente, eu não posso ofertar esse mês, está apertado. Eu não posso perdoar fulano, eu não posso ciclano, eu não posso. Aí essas justificativas vão me convencendo. Agora pega, e nisso que eu vou sendo convencido por mim mesmo, eu vou abrindo mão de praticar o que Deus já me pediu e consequentemente abro mão da manifestação dele. Que a manifestação de Deus está de acordo com o que ele me pede, e eu faço. Então já estou abrindo mão. Então você não sabe, e eu também, mas quando a gente abre mão de praticar algo que Deus me pede, eu estou abrindo mão da manifestação do céu. Por que você não abriu mão dessa situação? Por que você já não age, deixa isso para lá? Deus já não te pediu para deixar isso para lá? Por que a gente ainda está brigando com unhas e dentes para provar que tem razão? Deus já falou, cara. Mas aí eu acabo fechando os ouvidos, eu não dou ouvido. Então, gente, quando Deus me entrega, como está no texto, eu estou acabando, pode vir o grupo de louvor. Quando a Bíblia diz, Cristina, que Deus me entregou uma disposição mental reprovável, é porque ele já está falando comigo e eu estou desprezando há muito tempo. Sabe aquele filho assim? Não bota o dedo aí. Aí a criança vai lá, tira o dedo daí da tomada, vai tomar um choque. Para com isso. Na 18ª vez, o que tu faz? Deixa ele tomar um choquinho. Você entregou teu filho. Aí ele vai lá, aí volta para... aprendeu. Às vezes Deus permite, gente, que ele está falando. E a gente não está ouvindo. Olha só como é que está no Salmo 81, para a gente já começar a fechar. Na Bíblia Viva, no entanto, meu povo, meu Deus do céu, Israel, como é que pode eu rejeitar o amor de Deus? Eu te respondo, porque o amor de Deus às vezes vem assim, não faz isso. É amor. Tem gente que tem uma visão totalmente errada de amor. Amor é abraço, amor é beijinho, amor é aprovar, amor é fazer carinho. Não, amor é corrigir. Você não corrige seus filhos, não? Você não corrige seus filhos? Corrige? Então você não ama seus filhos. Ama? Então porque você ama, você corrige. Então Deus também vai nos corrigir, porque Ele nos ama. Não quis me dar ouvidos. Israel não quis o meu... Verso 12, por isso, vou deixar os israelitas teimosos fazerem suas próprias vontades e seguirem pelos seus caminhos errados. Porque ele está falando, eu não estou ouvindo, isso é desprezar a verdade. Isso é na Bíblia Viva. Quer ler na Almeida? Por favor, pastor, estou interessado. Então lê na Almeida. Assim, deixei que andassem e seguissem. Agora deixa eu te explicar no grego. A expressão na teimosia do seu coração, no grego é assim, nos desejos malignos do seu coração. Abaixa um pouquinho que eu estou terminando. Nos desejos malignos do seu coração. Teimosia é coisa do diabo. Desejo maligno, a tradução, a Sociedade Bíblica traduziu como teimosia, mas no original ali é desejos malignos. Deus já falou, estou teimando. Pastor, esse negócio de desejo maligno do coração o senhor inventou. Inventei? Jeremias foi mais claro, vamos dar uma lida.
Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz. Se vocês derem ouvido à minha voz, eu serei o vosso, e vocês serão o meu. Ande pelo caminho que eu ordeno. Ande pelo caminho que eu ordeno, para que tudo te vá bem. Ouve a minha voz, anda pelo caminho que eu estou mandando. É aquele pai, gente, isso aqui é o conselho daquele pai que fala assim: faz o que eu estou falando, vai por mim que tu está bem, não desobedece, não é assim? É Deus falando com a gente ali. Agora olha o que eles fizeram, verso 24. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, ou seja, pensamentos, e na dureza, coração maligno. Gente, presta atenção, olha aqui para mim. A gente não se dá conta disso, mas você não sabe o quanto um pensamento humano teu pode estar carregado de influência do diabo para te destruir. Ele mesmo bota um pensamento que você acha bonito, acha legal, vai lá, pratica a destruição. Coração maligno é isso, é um pensamento influenciado pelo diabo. Um sofisma, como está em 2 Coríntios 10:4, sofisma, uma mentira. Eva, pode comer sim, você não vai morrer não. Conselho do diabo: pode comer, Eva, olha como é que é gostoso, olha como é que é bonito. Ô Eva, o que Deus falou? Ele falou que não podia comer. Ele falou isso, é porque Ele não quer que você seja igual a Ele, cara. Essa foi a conversa. Ele não pegou o fruto e enfiou na boca dela, não. Ele não amarrou ela e pegou para ela comer, não. Ele foi só no somebody love, só no convencimento. Ô Eva, pode comer, Eva, um fruto daquele ali, olha só como é que é bonito, vai te fazer mal? Come. Deus falou que vai morrer. Vai nada, de besteira, morrer nada, que morrer? Isso aqui é que você vai ser igual a Ele, Ele não quer. Então se Deus está me enganando, ó Eva, Deus está me enganando então. Ele não é bem quem Ele diz que é, Eva. Ele está falando que você vai, mas não vai. Eu vou, é bonito. Diz a Bíblia, olhando para o fruto, vendo que era bonito e aparentemente apetitoso, tomou o fruto, comeu e deu para o seu marido. Coração maligno. Aí o que acontece? Anda e não. O plano de Deus e o propósito de Deus, Ele vai te fazer avançar, mas o teu próprio conselho te faz andar para trás, cara. Andando no deserto, 40 anos, era de 11 dias a jornada. Por que aquele povo demorou 40 anos uma jornada de 11 dias? Porque estavam andando para trás o tempo todo. Porque Deus falava, eles não ouviam, desobedeciam, eram obstinados, teimosos. Então andaram para trás, andaram mais para trás do que para frente. 40 anos para fazer uma jornada de 11 dias, andaram para trás o tempo todo, porque não ouviam o conselho de Deus. Moisés virava as costas, subia: vamos fazer um bezerro de ouro, aleluia, traz ouro aí quem tiver, e vamos se curvar diante. Moisés para Deus: Moisés, cara, nessa hora Deus falou que o povo era de Moisés. Moisés, desce lá que o teu povo se corrompeu. Meu povo não, o teu povo. Moisés e Deus brigando para ver de quem era o povo. Ninguém queria aquele povo teimoso. Porque quando Moisés desce: Senhor, o teu povo. Deus falou: o teu povo. Não, de quem é esse povo? É o povo de Deus, cara. Tem que tomar muito cuidado com as decisões que toma, com as escolhas que faz no dia a dia. Eu acabo rejeitando a verdade, queridos. Eu acabo rejeitando a verdade quando eu abro mão de colocá-la em prática, porque eu acho que eu tenho uma opção melhor. Tome cuidado com isso. Nisso não há renovação, nisso não há vida. O Espírito Santo tem falado contigo há muito tempo já. Está na hora de você se entregar.
Está na hora de você entregar sua vida. Está na hora de você abandonar algumas coisas. Você tem uma família para cuidar. O Espírito Santo tem falado contigo, eu sei. De repente, quem sabe hoje é o dia de você se entregar verdadeiramente a Jesus. Trilhar uma jornada de ouvir a voz de Deus e obedecer. Para que você trilhe uma jornada vitoriosa, amém? Fique de pé, vamos adorar a Deus.